Parece que o pessoal do STF e partes do Congresso acordaram com o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, comenta aí, você sabe ou não, que em 2022, se o Bolsonaro chegar lá, ele vai fazer igualzinho, ou igualzinho não, vai fazer 100 vezes pior do que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. O golpe do Trump, segundo vários analistas de lá, inclusive o autor do livro Como as Democracias Morrem, só não deu certo porque o Donald Trump não tinha apoio das Forças Armadas. Só que aqui no Brasil, o Bolsonaro está tentando apoio. Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias denunciando isso, implantando milícias em várias polícias do Brasil e também tentando apoio dos praças das Forças Armadas. O Bolsonaro, ele vai ver os erros do Trump para tentar corrigi-los e dar o golpe direitinho aqui, caso chegue até lá e perca a eleição. Então faz-se urgente derrubar o Bolsonaro muito antes das eleições. E ministros do STF já se pronunciaram, Rodrigo Maia se pronunciou, os dois candidatos à presidência da Câmara se pronunciaram, claro, cada um ao seu jeito. O Baleia Rossi, que é o candidato anti-Bolsonaro, ele se pronunciou mais firmemente. O Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, se pronunciou meio que saindo pela tangente. Só que o mais importante é o seguinte: os ministros do STF que têm poder de derrubar o Bolsonaro, por quê? Porque eles também estão no TSE, alguns deles, eles se pronunciaram veementemente e eles estão criticando o Bolsonaro uma vez, assim, dia atrás dia, eles criticam ações do governo Bolsonaro. Então, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro, porque como eu explico aqui nos últimos vídeos, venho explicando, o cerco está fechando em investigações, principalmente investigações que estão com o Alexandre de Moraes. Eu já vou mostrar aqui o que o Alexandre de Moraes falou ontem após o episódio, assim, dos terroristas lá que invadiram o Capitólio. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Você quer fazer uma oposição forte para chegar em 2022 e derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Você se inscrevendo no canal ajuda, porque o YouTube vai entender que esse vídeo está bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente. É na página inicial do YouTube. A gente que não é inscrita no canal vai entrar no vídeo, vai se inscrever no canal, vai virando uma bola de neve, a gente consegue fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Então, um segundinho de graça, se inscrever no canal ajuda muito. E aqui no Plantão Brasil a gente faz também oposição nas ruas, com outdoors, com carros de som. Hoje está rodando o nosso carro de som em Porto Alegre com um novo spot, um novo texto falando sobre Bolsonaro ser contra o 13º do Bolsa Família, contra a vacina, expondo mesmo o governo Bolsonaro para furar a bolha da esquerda e a gente conseguir falar com o grande público, com o povão. E quem quiser ajudar com as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando no botão Seja Membro, você já ajuda a gente a colocar mais carro de som, mais outdoor nas ruas e manter os que a gente já está colocando. Ou o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário deixa escrito Pix, PicPay, apoie-se e deixa a conta bancária para quem quiser apoiar o canal. Qualquer quantia ajuda muito, porque a gente está indo para cima do bolsonarismo. E aqui no Plantão Brasil, sem medo, diga a gente que são vários apoiadores do canal, várias pessoas que ajudam na estrutura do Plantão Brasil, e eu aqui sempre, e as 300 mil pessoas, mais de 300 mil que são inscritas no canal. Então se inscreve. Agora vamos falar sobre o que estão falando os ministros do STF. Aí você pode falar, mas Thiago, eles só falam, na hora de fazer não fazem nada. Calma, que eu vou explicar o que eles fazem. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem mais está incomodando o Bolsonaro desde que ele assumiu, ele falou isso aqui. Quem quiser, pausa o vídeo aí para ler o que o Alexandre de Moraes falou, mas eu vou ler aqui. O Alexandre de Moraes falou: os Estados Unidos certamente saberão responsabilizar os grupos que atentaram gravemente contra sua história republicana. Milícias presenciais ou digitais, discursos de ódio e agressões às instituições corroem a democracia e destroem a esperança em um futuro melhor e mais igualitário. Esse foi o Alexandre de Moraes falando sobre isso. Agora o Gilmar Mendes. Quem quiser ver o que falou Gilmar Mendes. Vamos lembrar que o Gilmar Mendes, ele tem nas mãos dele o processo do Queiroz. É uma canetada do Gilmar Mendes para o Queiroz voltar para o lugar dele, que é a jaula. O Queiroz voltando para a jaula, o inferno do Bolsonaro. O Bolsonaro vai do céu para o inferno em, assim, questão de segundos. O Bolsonaro não está no céu nem um pouco, mas ele vai para o inferno mesmo. Olha só o que falou o Gilmar Mendes. A invasão do Capitólio norte-americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. O episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral ativa. Notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, elas colocam em risco a vida humana. Gilmar Mendes, ministro do STF. Edson Fachin também falou, Fachin, que também é ministro do TSE. O Fachin é vice-presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tem poder de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. O Fachin disse: quem desestabiliza a renovação do poder ou que falsamente confronte a integridade das eleições
deve ser responsabilizada em um processo público e transparente. A democracia não tem lugar para os que dela abusam. Ó, o seu ministro Fachin, hoje, poucas horas depois do Fachin falar isso, o Bolsonaro falou que se em 2022 tivermos urna eletrônica, vai acontecer o mesmo. Quer dizer, é a primeira vez na história, talvez de qualquer país do mundo, eu não sei dos outros, mas do Brasil é certamente a primeira vez que um presidente ele anuncia que ele vai dar o golpe se ele perder a eleição e ninguém faz absolutamente nada. Só, claro, essas notas foram antes do Bolsonaro falar isso, eu quero ver o que vamos falar depois. Barroso é o presidente do TSE, olha só o que falou o ministro Barroso, aí a gente já analisa todo mundo, olha só. No triste episódio nos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face, antidemocrática e truculenta. Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. Vamos lembrar que o Barroso é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É o Barroso quem vai decidir quando ele vai pautar o julgamento da cassação da chapa do Bolsonaro. E você deve estar falando, mas Thiago, por que ele não pautou ainda? Calma. O Alexandre de Moraes, que eu mostrei primeiro, ele conduz 3 investigações decisivas para o governo Bolsonaro. A primeira é a investigação que mais minou o Bolsonaro. Essa investigação conseguiu acabar com toda a base de apoio do Bolsonaro, aquele núcleo duro do Bolsonaro que ele tinha no Congresso, fez o Bolsonaro ter que se curvar para o centrão e acabou também, rachou no meio o gabinete do ódio. A gente viu vários youtubers bolsonaristas criticando o Bolsonaro, chegou até o Olavo de Carvalho a pedir renúncia do Bolsonaro, enfim, conseguiu chacoalhar de vez e ainda fez o Sérgio Moro sair do governo e sair atirando. Esse é o inquérito das fake news, é o inquérito que está entrando, tá indo nas entranhas do bolsonarismo e tá implodindo o bolsonarismo de dentro para fora. O inquérito das fake news vai turbinar as ações de cassação de chapa do Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas a Procuradoria-Geral Eleitoral, ou seja, procuradores são os investigadores. Tem a Procuradoria-Geral da República, mas tem o Procurador-Geral Eleitoral. A Procuradoria-Geral Eleitoral deu uma guinada, deu um 180 graus, mudou completamente. Eles estavam sem investigar a cassação da chapa do Bolsonaro até mais ou menos alguns meses do fim do ano passado, mais ou menos setembro, tal. As investigações estavam muito lentas. Aí todo mundo falava, tá bom, tão lentas, mas vão ser turbinadas com o inquérito da fake news. Só que tem uma coisa, o Procurador-Geral Eleitoral mudou, ele mudou assim, da água para o vinho, água para o vinho mesmo. Por quê? Porque ele começou a investigar, de repente, ele pediu quebras de sigilos do velho da Van e de mais quatro empresas e tal que são ligadas às fake news do Bolsonaro, pediu essas quebras de sigilo e pediu para que todos os inquéritos de cassação de chapa do Bolsonaro sejam juntados em um só processo, um processão de cassação de chapa do Bolsonaro. E aí esse processo vai ser turbinado com as provas do inquérito das fake news. Então, não se sabe por quê, mas ele mudou. Ele estava fazendo vista grossa para tudo que aconteceu na eleição de 2018, do dia para a noite ele falou, não faço mais vista grossa, vamos agora quebrar sigilo, juntar tudo num processão, turbinar com as provas do inquérito das fake news e vamos para cima do Bolsonaro. É isso que aconteceu no final de 2020, ok? Aí, o Alexandre de Moraes também tem o inquérito dos atos antidemocráticos, que prendeu o Oswaldo Eustáquio, que prendeu a Sara Giromini, que prendeu um monte de terrorista bolsonarista, que são o pessoal que estavam tentando incentivar no Brasil o que fizeram lá nos Estados Unidos. A invasão do Capitólio foi incentivada pelo mesmo tipo de pessoa norte-americanas. Claro que lá o Donald Trump foi não pessoalmente, mas ele incentivou diretamente os atos. Aqui no Brasil, o Bolsonaro ele ia nos atos, mas ele não falava, vamos gente, venham comigo, senão ia muito mais gente. Mas no Brasil, gente como Oswaldo Eustáquio, Sara Giromini, tem lá um Alan Senna, uma coisa assim, eles é quem incentivavam isso. E esse pessoal, muitos estão presos, outros estão com tornozeleira eletrônica, enfim, estão todos caladinhos. A Sara Giromini até falou que ela saiu do ativismo, não vai mais fazer ativismo político nunca mais. Ela tá transtornada, ela gravou um vídeo hoje, eu nem vou mostrar aqui que também, eu assisti, vale o like, eu tive que assistir o vídeo dela pra ver se eu mostrava aqui, não vale a pena você assistir, ela tá transtornada, não fala nada com nada, mas enfim, ela falou que não vai nunca mais fazer ativismo político. Bom pro Brasil, parabéns Alexandre de Moraes, uma menos. E o Alexandre de Moraes tem o inquérito dos atos antidemocráticos, todos esses inquéritos estão avançando, e no dos atos antidemocráticos ele mandou o Bolsonaro depor. Além disso, quem também se pronunciou foi o Rodrigo Maia. Aí você vai falar, mas Rodrigo Maia não dá andamento ao impeachment do Bolsonaro. Thiago, o Rodrigo Maia podia ter feito alguma coisa. Olha, o Rodrigo Maia fez tudo para minar o Bolsonaro, mas se o Rodrigo Maia desse andamento num processo de impeachment do Bolsonaro, em qualquer momento do mandato do Bolsonaro, nunca houve 2/3 para tirar o Bolsonaro. Um presidente, isso aconteceu com o Temer, um presidente que passa por uma votação dessas,
de impeachment ou de afastamento e sai vitorioso, esse presidente sai com 100 vezes mais força do que antes. E ainda sai com aquela, ó, a economia tá ruim porque o Congresso tentou me dar um golpe, ó, tentaram dar o golpe, eu não deixei. O cara sai como um mártir, o cara sai com poder. Não é assim que se derruba alguém, se derruba nos bastidores. E quando há essa maioria, aí sim o processo de impeachment pode ser levado adiante. Foi o que fizeram com a Dilma. Foi bem pouco a pouco. Pô, se dependesse dos bolsonaristas, que eram aecistas antes, votaram no Serra, no Aécio, enfim, se dependesse desse pessoal, era para ter pedido impeachment da Dilma lá em 2011, em 2012, em 2014, mas não. Esperar até 2016, hora certa, porque senão o PT saía 100 vezes mais forte de um processo de impeachment. Aí o Rodrigo Maia falou, a invasão do Congresso norte-americano, ó, lê aí, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui, ó, a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição. Engraçado, uma coisa a gente tem que pontuar, esse pessoal todo fala de democracia, mas na hora de prender um ex-presidente sem provas para tirá-lo da eleição, que foi isso que fez o Bolsonaro ser eleito, aí não tinha problema nenhum, né, senhor Barroso? O senhor Barroso falou que não pode apoiar a barbárie. Quando o Lula estava fazendo caravana lá no sul do Brasil e deram tiros no ônibus da caravana do Lula, aí eu não vi notinha de repúdio do Barroso, nem do Gilmar Mendes, nem do Alexandre, muito menos do senhor Rodrigo Maia, né? Aí não teve. Aí a barbárie podia, era contra o PT, podia ter barbárie. Não pode ter barbárie, é contra as instituições. Aí eles não deixam, aí eles se organizam. O Baleia Rossi, que talvez seja o novo presidente do Congresso, tem apoio do PT. Tá aqui o que falou o Baleia Rossi, ó, quem quiser ler. Leia, mas eu vou ler aqui, ó. São chocantes as cenas da invasão do Congresso nos Estados Unidos, por quem não aceita o resultado da eleição. Democracia não se faz na violência, se faz no debate de ideias, no respeito às diferenças, à vontade do povo e da Constituição. Ele não falou assim diretamente contra, como o Alexandre de Moraes, como o Fachin e o Barroso, mas ele ficou ali pela tangente. Ele sabe, o Baleia Rossi, ele é candidato, se ele falar muito diretamente, os bolsonaristas da Câmara não vão trair o Bolsonaro e não vão votar a favor dele, porque a gente sabe que a eleição é secreta, tem muita traição, mas tem muita traição, tem mais traição do que nós imaginamos. Você imagina que tem muita traição na eleição para presidente da Câmara, põe o triplo do que você acha que vai ter. E o Arthur Lira, que é outro também candidato, também teve que sair pela tangente. Tá aqui o que falou o Arthur Lira, ó. Eu vou ler. A democracia se dá pela vontade do eleitor. Ela tem a prerrogativa do voto. Nada maior que isso. Força, violência e imposição não tem espaço na dinâmica política. A alternância do poder é um dos princípios democráticos. A vontade de quem vota é sempre maior e fala mais alto. Arthur Lira nem citou os Estados Unidos, não citou nada, ele só falou, ó, democracia, temos que respeitar o voto, não falou nada sobre o caso, ele saiu bem pela tangente. Por quê? Porque Arthur Lira, ele precisa exatamente do pessoal que é antidemocracia, dos votos deles, para se eleger presidente da Câmara. Claro, tem uma galera no PT que quer que o PT apoie o Arthur Lira, ou quer que o PT não apoie ninguém, mas vote no Arthur Lira. Porque não apoiar ninguém, acontece o seguinte, essa é a discussão do PT. Tem um grupo que acha que o PT não tem que apoiar ninguém, inclusive que tem que fazer candidatura própria. Agora, eu vou te fazer uma pergunta para quem está assistindo o vídeo. Comenta aí. Adianta fazer uma candidatura própria para perder? Não vale mais a pena você negociar com um dos dois lados e falar, ó, pelo menos eu consigo a vice-presidência, eu consigo cargos na mesa diretora, cargos tem verba, o partido consegue se estruturar melhor. Cargos também têm prerrogativas no Congresso para quando quiser obstruir a pauta, poder obstruir a pauta. Para quando quiser colocar alguma coisa em pauta, conseguir colocar aquilo em pauta, desobstruir a pauta. Cargos são muito importantes na mesa diretora da Câmara dos Deputados, mais importante do que você imagina. Se o PT lança uma candidatura própria, opa, chutei a câmera até. Se o PT lança uma candidatura própria só para perder, não ganha o cargo e ainda perde a eleição e passa vexame. Para quê? Para jogar para meia dúzia, porque vamos falar a verdade, o povão, o grande povo é despolitizado, tá nem aí para... Vai no meio de um ponto de ônibus lotado e fala, e aí, você prefere o Baleia Rossi ou Arthur Lira? Ninguém sabe quem são os dois, a não ser que seja no estado que eles foram eleitos. Ninguém sabe, ninguém tá nem aí pra isso. Não tem essa, mas o PT vai passar a imagem, vai nada, não vai. O PT tem que negociar para conseguir cargo. O Baleia Rossi prometeu cargo, é isso. Pronto, conseguiu algum cargo. Que na hora de chegar e votar, vai ter o segundo turno, vai ser Baleia Rossi contra Arthur Lira. Vai ter que votar num dos dois, não tem essa. É um ou é outro. Ah, mas o Baleia Rossi é golpista, Thiago. Olha, você não...
Você não viu o impeachment, não? Arthur Lira também votou pelo impeachment. Inclusive, pro pessoal da esquerda que tá, assim, bravo porque o PT tá apoiando o Baleia Rossi, que é um golpista, lembre-se que em 2018, aquele dia eu fiquei bravo, olha, deu vontade de vomitar, quando eu vi o Haddad num palanque ao lado do Eunício da Cunha. Eunício da Cunha foi um dos maiores golpistas do Senado. Ele articulou o golpe ao lado do Romero Jucá. E aí o Haddad estava fazendo campanha para ele em 2018 para senador. E o Eunício da Cunha nem ganhar, ganhou. Perdeu. Isso. Aí o PT também tirou a candidatura da Marília Reis para apoiar o PSB na eleição para governador de Pernambuco. Aí sabe o que aconteceu? O PSB ganhou e lançou candidato próprio contra a Marília Reis usando fake news e comprando votos para ganhar a eleição dela na prefeitura de Recife. E o PSB se juntou com o PDT do Ciro e se juntou com o pessoal da direita contra o PT. Olha só o que ganhou o PT. E o PSB, 80% do PSB votou pelo golpe contra a Dilma, quer dizer, se apoiaram golpistas e tiraram uma candidata que tinha chance de ganhar o governo do estado. Olha só como é que é. Então, se é pra falar, o PT tá com a estratégia errada, tava mesmo em 2018. Agora a estratégia tá muito melhor do que a estratégia que foi em 2018. Eu não vi ninguém reclamar. Ninguém. Eu não vi uma pessoa reclamar. Eu era a voz única reclamando dessas incoerências de apoiar golpista logo em 2018. Agora, pelo menos, não tá tirando uma candidata do PT, não tá tirando alguém de esquerda que tem chance de ganhar, não. Tá simplesmente negociando por cargos com quem dá para negociar cargo, com quem não dá para negociar. E, enquanto isso, os ministros do STF perceberam todo mundo que tá cobrindo Brasília tá falando, olha, só se fala no que aconteceu no Capitólio e no fato de que o Bolsonaro já prometeu que em 2022 vai fazer o mesmo. Então, assim, ou corta as asinhas do Bolsonaro antes, ou não vai dar. Então vamos ver o que vai acontecer nos bastidores. Vai ser nos bastidores. Não se derruba um líder populista, e queira ou não, Bolsonaro é um líder populista, não se derruba ele prendendo alguma coisa assim, porque ele vira mártir, ele sai mais forte. Se derruba nos bastidores, minando pouco a pouco, fazendo ele cair em coerência, fazendo a popularidade dele baixar, e aí sim, aí caça a chapa, aí mostra crime dele, aí pode-se conseguir o impeachment dele. É assim, do jeito que o pessoal da esquerda quer, que vamos pra cima, vai, pauta o impeachment agora, pauta a casação da chapa agora. É tiro no pé, sabe o que vai acontecer? Aí ele dá o golpe agora, em vez de dar em 2022. Então tem que minar o Bolsonaro, inclusive parte de minar o Bolsonaro é falar nos bastidores com o pessoal das Forças Armadas. Falar, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão apoiando essa porcaria? Então mesmo, é sério, vocês vão apoiar isso? Então vamos ver. E aí começa a minar o pessoal das Forças Armadas, como já está acontecendo o movimento lá, minar os bolsonaristas das Forças Armadas pouco a pouco, para que quando chegue o momento de derrubar o Bolsonaro, seja antes ou seja lá, ele não tenha, assim como o Trump não tenha apoio das Forças Armadas. É isso, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e não se esquece de clicar em Seja Membro ou nosso Pix, apoia@plantãobrasil.net. Vamos continuar aqui no Plantão Brasil, nós todos juntos, indo para cima desse desgoverno, para em 2022 chegarmos fortes para derrubar o Bolsonaro. Falou!